Então, boa noite, gente. Como eu prometi e falei da importância desse setembro na minha vida, por conta do Setembro Amarelo, que é um mês onde se faz um trabalho de prevenção ao suicídio, mas principalmente de valorização da vida. Então, durante esse mês, eu quero todo dia estar postando alguma coisa sobre o Setembro Amarelo e sempre que puder fazer algumas sequências de vídeo para estar falando dessa temática, que ainda considero pouco debatida, pouco falada, pouco compreendida socialmente. E que é uma vivência que muitos já tiveram, infelizmente, a experiência de ter alguém, conhecer alguém que retirou a sua vida por meio do suicídio, né, do autoextermínio. E eu acho importante muito esse falar. Então a gente nunca encontra pessoas disponíveis para estar falando sobre a temática. Então, hoje no Brasil, existe poucos profissionais que trabalham a temática. Temos referência, então desde que eu comecei a trabalhar com a temática, fazendo cursos, buscando livros, pesquisas, estudos sobre o suicídio, depois da minha formação na faculdade, e em 2013 ficando um pouco mais intenso, eu vi o quanto era necessário e importante estar fazendo essa minha parte como cidadã, como profissional, como alguém que queira ajudar. E essas ajudas, elas são bem simples. Se a gente observar qual o meio de ajudar alguém que está precisando, gritando por ajuda e que nesse processo não se sente escutado ou é silenciado, essa ajuda ela pode ser feita de uma forma bem simples, que é escutar, que é ouvir, que seria falar sobre. Então, uma das coisas que é importante é não ficar debatendo o tempo todo em cima do suicídio, do que é suicídio, porque eu acho que isso desde os primórdios já é um fato que acontece, mas que não é novidade e que é condenável socialmente ou pelas igrejas, pela religião, mas é uma importância de falar sobre isso, que isso acontece. Mas a gente esquece muitas vezes de tentar compreender como é que eu posso fazer esse processo e falar sobre valorização de vida. Então, quando a Organização Mundial de Saúde escolheu o mês de setembro, e mais especificamente o dia 10, que eu vou estar falando mais na frente, para ser um mês de conscientização, um mês de trabalho de prevenção do suicídio e um mês de valorização de vida, era mais focado nessa valorização de vida, onde nós profissionais de saúde precisávamos estar observando. E dentro desse observar, desse olhar de profissional da saúde, a gente está comunicando à sociedade, a gente está se tornando uma ponte, um elo, para que a gente pudesse dar suporte para quem busca essa ajuda. E hoje a gente tem dentro dos grupos de pessoas que venham a cometer o suicídio, muitos profissionais de saúde também que aí não sabem lidar com isso. A gente tem, que isso eu vou estar falando um pouco mais sobre o perfil, né, de quem hoje está dentro de um perfil de uma pessoa que possa cometer suicídio, não dizendo que quem não está também não possa estar cometendo esse ato, mas focar sempre as minhas falas na valorização, na empatia. E esse ano ele se torna um pouco mais ou bem mais especial,
nesse falar sobre valorização de vida, porque nós estamos vivenciando uma pandemia, né? E essa pandemia, ela nos obrigou a um isolamento social, né? Ela nos afastou ainda do que a gente estava mais acostumado a estar fazendo, e das nossas atividades de trabalho, de escola, de grupo de amigos, de festas, de saídas, e nos obrigou a ficar mais dentro de casa, onde nos faz bater de frente com a nossa família, né? Ela nos obriga de forma, e eu quero acreditar que de forma positiva, apesar de ter relatos negativos, eu quero acreditar que de forma positiva a gente perceber quem está dentro da nossa casa, né? A gente poder criar mais esse laço, onde as atividades extras, elas estavam afastando muito essa família, pai, mãe indo para o trabalho, filhos indo para a escola, comunicação sempre de forma mais virtual. E com a pandemia, a gente começou a valorizar muitas outras coisas. Mas também o que a gente teve durante a pandemia foi também esse encontro, esse olhar para si, né? Porque com a cabeça, a mente muito ocupada, não estava nos permitindo muitas vezes pensar em si, como é que está essa minha vida, como é essa minha vida. Então eu escutei também muitos relatos de pessoas que falam que percebeu coisas que nunca tinha parado para prestar atenção em si. Então, durante esse mês a gente vai estar falando disso, dessa necessidade de observar-se, da necessidade de conversar e da necessidade de ouvir o outro. Então, uma das maneiras de prevenção de saúde mental e prevenção do suicídio, a gente vai começar sempre no falar e no ouvir. Falar da forma mais sincera e ouvir com ouvidos sem julgamento. Então, eu espero que vocês me acompanhem durante esse mês no que eu vou estar dizendo. Muito obrigada. Pense no que eu disse. Boa noite. Feliz setembro.